Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara, eu sou ex-aluna de Descomplica e atualmente estou no 5º período de Medicina da UFRJ. E no vídeo passado eu falei pra vocês um pouco sobre coisas que eu fiz na minha época de vestibular que me ajudaram a passar em medicina. Nesse vídeo agora eu vim contar pra vocês um pouco sobre dicas de o que você pode fazer para melhorar a sua redação. Porque assim, na minha época, redação em português sempre foi a minha pior matéria. Eu nunca gostei de português e eu sempre escrevi muito mal. E as minhas notas, tipo, no primeiro Enem que eu fiz em 2013, foi 480, depois 500, 540, nunca passou de 620. E no ano que eu prestei vestibular, de verdade, eu cheguei a 980. E aí eu vim contar pra vocês um pouco sobre o que eu fiz, que eu acho que pode ajudar vocês que estão aí do outro lado. Então vamos lá, gente, passar pra vocês 10 dicas de coisas que eu fiz para aumentar a nota da redação. Dica 1, conhecer bem a redação do Enem, o que eles cobram, como que é a redação. Isso é muito importante porque você não vai para uma guerra sem conhecer o seu adversário. Não adianta você chegar lá, saber escrever muito bem, mas não saber o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, acho que o primeiro passo é você conhecer o que é o texto, o que ele pede, o que é uma tese, o que é um tópico frasal, que a partir disso, você sabendo cada ponto que o texto da redação do Enem pede, você vai conseguir se moldar através do que eles querem. A segunda dica que eu tenho para vocês é vocês fazerem bastante redação, porque só a prática leva à perfeição. Eu fazia de 1 ou 2 redações por semana e na última semana, próximo à prova, eu cheguei a fazer redação todo dia. É isso, a prática leva à perfeição, mas também não adianta você simplesmente escrever por escrever. Você tem que mostrar esse texto para alguém, para ele te mostrar o que você está acertando, o que você está errando, como que está a sua evolução a cada texto. Para isso, Descomplica ajuda muito, porque eles têm na plataforma deles como você enviar os textos que você escreveu e eles vão corrigir o texto de vocês e aí tá tudo muito bem detalhado, o que você acertou, o que você errou, como melhorar. Isso vai te ajudar a crescer ao longo do seu ano. A dica número 3, que eu fiz muito e que eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudaram, foi ler redação nota 1000. Porque aquela redação ali tá mostrando exatamente, tá, digamos que perfeita, tudo que o corretor do Enem quer de você. Eu usava muitas redações nota 1000 e lendo de forma bem ativa, anotando palavras interessantes que eu vi que eles utilizaram, ou até mesmo frases, forma de posicionar as frases dentro do texto e como o texto corria, como era a estrutura do texto. Se uma pessoa que tirou 1000 fez isso, significa que aquilo tem um potencial. Eu fiz muito isso ao longo do meu ano, de ler bastante redação nota 1000. E é muito legal que aqui no Descomplica tem um programa Redação Nota 1000, onde eles vão destrinchar todos os aspectos da redação. E aí já ajuda muito, né? Porque às vezes a gente lendo, a gente não tem tanta noção do que é bom, do que é ruim. E nesse programa, como são professores formados, muito experientes, muito bons, que vão estar lá mostrando exatamente, olha, essa pessoa fez isso, olha como que está desenvolvido tal frase, tal texto, olha esse tópico frasal, olha essa tese. Então ajuda muito a você ter um olhar mais analítico, mais crítico para a redação e trazer isso para você. A dica 4, eu acho que de todas as dicas, foi assim, a mais importante para eu alcançar o 980 que eu tirei na minha redação, que foi ter um caderninho onde eu anotava frases, ideias que eu poderia colocar na minha redação, porque a redação do Enem, ela pede muito que você utilize no seu texto várias áreas do conhecimento. Então, citação histórica, frases de filósofos, são muito bem-vindas no seu texto. E aí, em qualquer aula que eu tava, que eu pensava em alguma coisa, que um professor falava, algo que eu achava interessante, que poderia se aplicar em algum tema de redação, eu anotava naquele caderninho. E vira e mexe, eu lia ele. Quando eu estava fazendo a redação, eu pegava ele, dava uma folheada para ver se tinha alguma coisa que estava ali, que se encaixava. E como eu fiz isso ao longo de todo o meu ano, quando chegou no dia da redação, várias frases e vários marcos históricos ou coisas do tipo já estavam muito marcados na minha cabeça, estava muito gravado. Então me ajudou muito na hora de escrever, porque eu sei que a gente tem muita dificuldade na hora da prova. Eu acho que o principal problema é dar branco. E como eu estava muito fixo na minha cabeça, chegou lá, eu só fluiu a redação, só fui escrevendo com coisas que estavam nesse caderninho também. Outro ponto crucial que eu tenho para dar para vocês, que é a nossa 5ª dica, é você conhecer e analisar exatamente quais são
os 5 critérios que a redação do Enem vai cobrar de você. É ortografia, é proposta de intervenção, então a gente tem que saber exatamente quais são esses 5 critérios e você tem que fazer a sua redação pensando assim, eu estou contemplando todos esses critérios na minha redação, a minha ortografia está correta, eu coloquei as propostas de intervenções de forma certa, as 3 que eles pedem, o meu texto é realmente dissertativo argumentativo, eu usei as diversas áreas do conhecimento do meu texto, eu consegui argumentar, eu tenho um tópico frasal, eu tenho uma tese. Então, assim, é muito importante que você tenha tudo isso muito claro na sua cabeça e, de acordo com as redações que você vai enviando para os corretores, ver o que você está errando e focar naquilo. Poxa, a minha redação sempre está ruim na parte da conclusão. Então, foca um pouco mais na conclusão, vê o que você está errando na conclusão e foca nisso. Eu, por exemplo, era horrível em ortografia. Sempre, a minha nota mais baixa era sempre ortografia. Tanto é que onde eu perdi os 20 pontos, que eu tirei 980, foi em ortografia. Uma coisa que eu fiz foi pegar textos sem, por exemplo, sem pontuação nem nada e ir pontuando eles para treinar a ortografia, que era algo que eu tinha muito problema. A dica número 6, ela é muito importante também, não que as outras não sejam, mas você tem que ter uma linha de raciocínio e ter um texto muito redondo, porque tudo no seu texto ele tem que se encaixar. Então, algo que você fala lá no início da sua introdução, é muito importante que você retome ela na conclusão. Isso faz total diferença na hora que o corretor vai ler seu texto, porque ele percebe que você teve uma linha de raciocínio, que tudo que você falou faz sentido e tem uma ordem cronológica. E aí o texto ele vai ficar mais redondo. A dica número 7 é para você não estudar redação só na hora que você está fazendo redação ou só na aula de redação. A redação do Enem, ela contempla todas as áreas do conhecimento. Então, a qualquer momento é o momento de estudar redação. Numa aula de história, numa aula de filosofia, até numa aula de matemática. Eu já fiz textos que eu utilizei conhecimentos de química, de física, de matemática para argumentar e para deixar o texto mais rico. Então, tem uma postura mais ativa e mais crítica durante as aulas de observar tudo que o professor está falando ali é importante para a disciplina dele, mas também vai se encaixar perfeitamente na sua redação. A dica número 8 foi uma coisa que eu usei muito também, que foi abusar das figuras de linguagem. Quem tá corrigindo o seu texto são professores de redação e eles adoram figuras de linguagem. E eu usava muito, principalmente para não repetir palavras. Então eu acho que o texto ele fica mais bonito, até mesmo às vezes mais poético, mesmo sendo um texto dissertativo argumentativo. E isso traz muito valor ao texto. A dica 9 é uma dica simples, mas talvez um pouco difícil de ser executada, né? Que é ser criativo. Eu sei que não é tão fácil assim, ser criativo, o que é ser criativo, o que é usar da criatividade, mas se você conseguir, de alguma forma, usar da sua criatividade no texto, ele vai ficar muito mais enriquecedor. Tá, mas o que é usar da sua criatividade? É explorar tudo que você sabe, tudo que você já viveu no texto. Porque o texto, ele é um texto técnico, mas ele não é completamente técnico. Ele tem um pouco de subjetividade e usar das suas particularidades, das suas individualidades nele, vai deixar ele muito mais enriquecedor e vai atrair muito mais os olhos do corretor. E eu fiz bastante isso ao longo do ano, treinar, usar coisas que eu gostava na redação. Por exemplo, se você gosta de música, traz um pouco da música para a sua redação. Se você pratica algum esporte, traz essa área do esporte para a sua redação. Explore o mundo à sua volta na sua redação. Isso vai deixar o texto muito mais a sua cara, muito mais legal e isso vai trazer um diferencial para o seu texto. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante você usar na sua redação, que também é bem criativo, é ficar antenado no que está acontecendo no mundo e trazer essas notícias, esses acontecimentos para dentro do seu texto. Até porque o Enem, ele não é uma prova simplesmente técnica, ele é uma prova que vai muito além do que a gente aprende em sala de aula. Então, ficar ligado no que está acontecendo no mundo afora é muito importante. Por último, mas não menos importante, a dica que eu tenho para dar para vocês é que a redação do Enem, não existe uma fórmula mágica para essa redação, e sim fórmulas. É como se fosse uma receita de bolo. Não existe só um tipo de bolo. Tem bolo de laranja, tem bolo de chocolate. Então, você tem que procurar o bolo que você mais gosta e focar nele. Então, uma coisa que eu fiz também bastante foi tentar vários métodos de escrita.
uma redação com 4 parágrafos, uma redação com 3 parágrafos, eu inicio com a tese ou eu deixo a tese para o final? Eu começo com uma frase de algum filósofo ou eu começo com alguma citação histórica? Eu fui fazendo esses testes ao longo do ano para ver qual era a forma que me deixava mais à vontade para escrever e que eu conseguia escrever de forma mais fluida e mais rápida, porque também temos que pensar no tempo, né? A gente não tem todo o tempo do mundo para escrever a redação. Então é isso, gente. Tentem, experimentem formas de escrever, procurem o seu melhor jeito e vão mudando isso ao longo do ano, que quando chegar no dia da redação, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir escrever. Eu escrevi a redação muito rápido, eu demorei menos de 1 hora para escrever, porque eu estava com isso muito bem praticado ao longo do meu ano e me ajudou muito para conseguir depois ler ela de novo com calma, ver o que eu tinha errado, focar no meu problema, que era ortografia, e assim conseguir chegar nessa nota que foi 980. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas possam ajudar vocês a alcançar uma nota alta na redação, assim como elas me ajudaram também. E assim como o Descomplica também me ajudou muito. E se vocês quiserem assinar o Descomplica, tem um link aqui na descrição. Só clicar e tem um desconto para vocês que assinarem por esse link. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo. Tchau. Tá. Então vamos para a primeira dica. Bom, conheça... Ai, tá muito difícil.